Olá, então agora vamos iniciar o bloco de histologia ocular, que nós vamos falar primeiro sobre a túnica fibrosa, córnea esclera, e depois túnica vascular e túnica neural. Então, a aula de hoje vai ser sobre túnica fibrosa, que é córnea e esclera. Então, como vocês podem ver, o olho ele é dividido nessas três túnicas, né? Então, a gente vai falar hoje da túnica mais externa, a gente também tem a túnica vascular, que é a túnica que envolve toda a úvea, né? Íris, corpo ciliar e coroide. E também a túnica neural, que vai ser a nossa última aula, onde nós vamos falar sobre retina e sobre o epitélio pigmentado da íris e o epitélio do corpo ciliar. Um pouquinho disso a gente vai entrar quando falar de úvea, tá? E por último, a lente, né, que é o cristalino e o ângulo írido corneano. Ok, vamos lá então. Entrando em córnea e esclera. Algumas considerações anatômicas antes de começar. A córnea, ela é o elemento refrativo primário do sistema visual, ou seja, ela é responsável por 2/3 do poder dióptrico do olho, aproximadamente 42 dioptrias. Ela é um pouco mais espessa na periferia, tem aproximadamente 0,7 milímetros na região límbica e no centro um pouco mais fina. E a forma dela na face anterior é diferente da posterior. Então, se eu estiver olhando a córnea de frente, ela tem a forma de um menisco elíptico, ou seja, o diâmetro horizontal é um pouco maior do que o diâmetro vertical. Agora, se eu estou dentro da câmara anterior, olhando para a córnea nesse sentido, eu vejo que ela vai ser côncava ou circular, com um diâmetro de aproximadamente 11,7 milímetros. Então, sempre lembrar que a variação da córnea é de 10 a 12 milímetros, dependendo da orientação que você se refere. E a córnea ela possui 5 camadas histológicas, então aqui é um corte, né, em HE, que a gente vê o epitélio corneano, aqui a membrana basal desse epitélio, a membrana de Baumann, o estroma corneano, a membrana de Descemet e o epitélio posterior, que na verdade tinha esse nome antes, mas que a gente chama de endotélio, ok? Então a gente vai agora fazer um zoom em cada uma dessas camadas para estudar elas separadamente. O epitélio corneano, para começar, ele é formado por uma camada de células que sofrem variações de tamanho dependendo da profundidade em que se olha. Então, elas são pavimentosas mais superficialmente, tem várias microvilosidades aqui na sua superfície que ajudam na adesão do filme lacrimal a face anterior da córnea. Aqui a gente tem a porção intermediária, que é de células poliédricas ou poligonais, e a camada basal do epitélio, formado por células cilíndricas ou colunares. Lembrar que entre essas células há várias junções, gap junctions, né, e hemidesmossomos, que deixam essas células muito bem conectadas entre si, o que permite que essa estrutura, essa arquitetura epitelial corneana seja mantida, também às custas da membrana basal, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Esse epitélio ele tem uma particularidade muito importante, que é a alta capacidade regenerativa. Então, quando você tem um trauma puramente epitelial na córnea, há uma rápida recuperação dessas lesões puramente epiteliais. Então, aqui eu peguei um exemplo de um paciente que teve um fragmento de solda grudada no tarso superior, ela aderiu ali ao tarso superior, e à medida que o paciente piscava, esse fragmento ia fazendo essa lesão linear aí na córnea do paciente. A gente consegue ver esse tipo de lesão, para vocês que são R1, que ainda não estão acostumados a ver
né, na biomicroscopia algumas lesões corneanas, a gente pinga uma gota de fluoresceína, coloca a luz azul de cobalto na lâmpada de fenda e essas lesões epiteliais elas vão corar em verde. Então a gente consegue ver aonde há o dano epitelial em verde. Então essa figura é típica de corpo estranho em tarso superior, que ficou alojado ali, à medida que o paciente foi piscando, foi dando essa abrasão corneana. Lesões então que são bem superficiais como essa aqui, quando a gente tampa, oclui o olho do paciente com uma pomada cicatrizante, coloca um curativo, no dia seguinte, em geral, esse paciente está ótimo, está zerado, porque essas células elas têm alta capacidade de regeneração. Há uma teoria chamada teoria de Maurice que diz que algumas células conjuntivais da membrana basal da conjuntiva, elas são pluripotentes, ou seja, elas têm a capacidade de se transformar em células do epitélio corneano. Então essas células límbicas, elas sofrem uma migração no sentido YXZ, ou seja, elas passam para o epitélio corneano, se diferenciam em células do epitélio corneano e migram de posterior para anterior, regenerando a superfície corneana. Uma coisa importante de ressaltar existe membrana basal do epitélio e existe membrana de Baumann, elas não são a mesma coisa. Logo abaixo do epitélio corneano, a gente vai ter a membrana basal do epitélio. Quando a gente, para fins assim de prova de título, que a cobrança ela é muito detalhada, a gente sempre tem que lembrar, se é membrana basal, ela vai se corar pelo Periodic Acid Shift, ou seja, PAS, ela vai ser PAS positiva e ela sempre vai ter a mesma composição, colágeno do tipo 4 e glicoproteínas, que são a laminina e a fibronectina. Por que eu estou falando isso? Não vou precisar disso na minha prática oftalmológica. Não vai, mas para a prova de título isso é cobrado com detalhes. Então, lembrar, se é membrana basal, colágeno do tipo 4 e glicoproteínas, ok? Vocês vão ver por que eu estou ressaltando isso, porque na DCM isso vai mudar um pouquinho de figura, tá bem? Então, membrana basal do epitélio, PAS positiva, colágeno tipo 4, glicoproteínas. Agora nós vamos falar de uma outra membrana, que é a membrana de Baumann. Ela não é a membrana basal do epitélio corneano. Isso é questão de repetidas de prova. Todo ano cai uma questão com abordagens diferentes, mas com esse mesmo tema. A membrana de Baumann não é a membrana basal do epitélio corneano. Então a membrana de Baumann, ela está situada logo abaixo da membrana basal do epitélio, ela tem a espessura de 8 a 14 micrômetros e ela é sintetizada pelas células basais do epitélio, mas essas células são incapazes de regenerá-la. Então, por que isso é importante? Porque se você tem um dano epitelial, ele é rapidamente cicatrizado. Mas se esse dano epitelial ele é profundo e não atinge só o epitélio e pega Baumann, aí o paciente pode ficar com uma cicatriz definitiva nessa córnea, tá bem? Porque a membrana basal do epitélio não regenera Baumann. É uma membrana acelular formada por colágeno do tipo 5, 6, 7. Então, olha só para fins para decorar a matéria, para fins de prova. Membrana basal do epitélio, colágeno do tipo 4. Membrana de Baumann, 5, 6, 7. Ok? 4, 5, 6, 7. Vamos lá. Agora nós vamos falar do estroma. O estroma é responsável por 500 micrômetros da espessura corneana. Se a gente pensar que a córnea ela tem mais ou menos 550 micrômetros, o epitélio faz parte de quase 90% da espessura corneana, né? E esse estroma ele é formado por ceratócitos, que nada mais são do que fibroblastos modificados numa matriz extracelular amorfa em colágeno do tipo 1. Então, ele é um tecido conjuntivo denso, altamente especializado. Por que ele é altamente especializado? Nós vamos ver aqui para frente. Olha que interessante. Esse estroma corneano, ele é formado por fibras de colágeno do tipo 1 dispostas paralelamente, da mesma espessura e do mesmo tamanho. E elas formam lâminas com graus idênticos entre elas de 45 graus.
Então, com isso, eu tenho uma organização muito perfeita de toda a estrutura do estroma, que é o que vai garantir a transparência da minha córnea. Olha que interessante, eu não sei se vocês lembram lá do primário que a gente aprende que tanto o grafite quanto o diamante, eles são dispostos pela mesma molécula de carbono. O carbono forma o grafite e forma o diamante. Mas qual que é a diferença entre eles? É que no grafite essas moléculas de carbono elas são desordenadas e no diamante elas são dispostas com espaços idênticos entre elas. Então, por isso que a mesma substância pode produzir dois materiais tão diferentes, o diamante e o carbono. A mesma coisa se aplica na córnea e na esclera. Então, o fato do estroma corneano ter essa estrutura altamente especializada é o que garante a transparência da córnea, diferente da esclera, que também vai ser formada por colágeno tipo 1, por fibras de colágeno tipo 1, né? E por ceratócitos, por matriz extracelular amorfa. Só que diferente da córnea, essas fibras de colágeno, elas têm espessuras e tamanhos diferentes e elas estão dispostas de forma desordenada. Por isso que a esclera é branca e que a córnea é transparente, mas elas têm a mesma composição. Então, a córnea, a transparência corneana, ela é mantida às custas do estroma, né, que como eu já falei anteriormente, altamente especializada, né, a estrutura do estroma, e também por um mecanismo de deturgescência. A gente vai ver que o endotélio corneano, ele tem a capacidade de um mecanismo de bomba ativa de íons que cria um gradiente positivo a favor do humor aquoso, ou seja, há um transporte passivo de água para a câmara anterior em função desse transporte, dessa bomba presente no endotélio da córnea. Nós vamos ver isso também mais para frente. E também porque a córnea não tem vasos, o estroma corneano não tem vasos. A nutrição da córnea é toda feita através dos vasos límbicos, através do endotélio e através do epitélio, tá bem? Então, passamos aqui do estroma, vamos agora para a membrana de Descemet. A membrana de Descemet, diferente da membrana de Baumann, é a membrana basal do endotélio corneano. Então, só de falar membrana basal, a gente já pode falar PAS positivo, colágeno do tipo 4 e glicoproteínas. Então, eu já mato, assim, qualquer questão de prova só de saber uma composição básica de uma membrana basal de um epitélio, né? E no caso da membrana de Descemet, ela tem uma particularidade interessante, que ela cresce durante toda a vida do indivíduo. Ela chega a 10 a 12 micrômetros. O que cresce também durante toda a vida do indivíduo? Cristalino e cartilagem auricular. Ela tem muita resistência, ou seja, a membrana de Descemet é muito resistente e é uma barreira mecânica importante nas perfurações, nas tendências à perfuração ocular. Então, é muito comum acontecer de qualquer patologia infecciosa que começa a ulcerar a córnea, ela chegar na membrana de Descemet e encontrar uma barreira, o que forma as chamadas descemetoceles, que nada mais são do que herniações da Descemet, porque na hora que o fator etiológico ali daquela perfuração chega ali, ele não consegue progredir e é formada essas descemetoceles, né? Essa resistência, essa barreira pela membrana de Descemet. Claro que muitas vezes essa barreira pode ser rompida, mas ela não deixa de ser importante para evitar uma perfuração precoce. Aqui também é mostrando um exemplo de uma descemetocele em consequência de uma ceratite herpética, né? Então, assim, não conseguiu perfurar o globo ocular, chegou até Descemet e parou por aqui. E agora passando para a parte do endotélio, né, que na verdade tinha o nome de epitélio posterior da córnea, mas a gente fala endotélio. As características particulares ela é uma monocamada de células hexagonais e irregulares, bem fininha, 4 a 6 micrômetros de espessura, e a densidade é extremamente importante da gente saber. Ao nascimento, a gente nasce com 3.500 a 4.000 células e na idade adulta
adulta, a gente perde uma parte dessas células, passa para 1.400 a 2.500 células. Por que é importante a gente saber a contagem de células do endotélio? Porque existe um exame que chama microscopia especular. Então é como se eu estivesse dentro da câmara anterior do paciente, vendo a córnea toda à minha frente. O que eu vou ver? Eu vou ver um tapete de célula endotelial. Pensa que eu estou na câmara anterior do olho. Eu vou ver um tapete de célula endotelial na minha frente que mostra justamente o formato hexagonal dessas células e essa regularidade, essa justa posição entre elas, né? Que é essa monocamada de células hexagonais. Pois bem, na microscopia especular, a gente pode pegar um pedaço, um quadrado aqui desse tapete de células endoteliais, contar e fazer uma projeção de quantas células o paciente apresenta. Nossa, mas para que eu vou querer saber isso? Porque há algumas patologias, umas distrofias corneanas, que elas causam perda dessas células endoteliais, e como essas células elas não têm capacidade regenerativa, esse paciente ele pode ter uma contagem muito baixa de células, e se eu for fazer, por exemplo, uma cirurgia de catarata nesse paciente, eu tenho que entrar na cirurgia com o paciente avisado que ele pode ter uma descompensação corneana por já apresentar um endotélio ruim. Então, esse exame de microscopia especular, além dele ser uma documentação de qualquer patologia que atinge o endotélio, distrofias e tudo, ele pode também ser um preditor de como vai ficar essa córnea após uma cirurgia de facoemulsificação, né? Então, isso é importante até como uma defesa legal, né, quando a gente vai fazer alguma cirurgia intraocular em paciente que tem já um processo de distrofia corneana. Bom, então como eu já disse, essas células elas têm baixa capacidade regenerativa. A apoptose dessas células ocorre de forma contínua ao longo de toda a vida do indivíduo. Então, como vocês podem ver, a gente começa com uma contagem de células, na idade adulta ela diminui drasticamente, e como elas não conseguem se regenerar, o que acontece é, quando há uma perda dessas células, ou elas vão aumentar de tamanho para uniformizar o seu tapete, digamos assim, ou elas vão modificar a sua forma. Então, em vez delas serem hexagonais, elas vão passar a ter outras formas. Vamos ver isso aqui na microscopia especular. Aqui a gente tem, então, uma varredura, né, das células endoteliais, uma imagem de varredura, e aqui uma imagem de microscopia especular mostrando que essa célula, por exemplo, ela sofreu um polimegatismo para compensar alguma perda endotelial que ocorreu aqui. E essa célula aqui sofreu um pleomorfismo, ela alterou a sua forma para compensar a perda endotelial que pode ter acontecido ou por distrofia ou por trauma cirúrgico. A própria cirurgia de catarata pode lesar as células endoteliais, né? Lógico que não pode ser num grau tal que culmine com uma descompensação corneana, o que acontece algumas vezes. Ok, então vamos falar agora, nós falamos da estrutura anatômica, histológica do endotélio, vamos falar um pouco sobre a fisiologia, que é importante a gente saber que esse endotélio ele tem uma bomba que é muito importante no transporte ativo de íons aqui para a câmara anterior. Então lembra que aqui é a câmara anterior, que a gente tem o endotélio com a DCM, que é a membrana basal do endotélio, e o estroma corneano. E aqui acontece um transporte ativo de íons acompanhado de um transporte passivo de água e sódio. Por isso essa córnea ela fica em estado constante de deturgescência. A córnea ela é desidratada em relação ao humor aquoso, em função dessa bomba lacrimal. É um dos motivos que a córnea é transparente, que ela não é hidratada, ela não tem água ali, assim, em comparação com o humor aquoso. Ok? Então, essas células endoteliais, elas têm uma riqueza muito grande de mitocôndrias, que é onde vai acontecer essa produção de ATP e para o transporte ativo de íons. Ok, então, a gente, pela própria composição do estroma, de ter proteoglicanos, esses proteoglicanos, eles têm uma tendência a atrair água para dentro dele.
E o que acontece? Essa bomba endotelial é o que vai fazer esse estroma ficar em estado de deturgescência. Só que algumas coisas algumas patologias, alguns hábitos, eles podem culminar com uma falência dessa bomba endotelial. Vamos ver? Então, olha só. Alguns exemplos de descompensação do mecanismo dessa bomba. O primeiro, o mecanismo fisiológico. Eu gosto muito de falar sobre isso aqui. Não é para assustar muito quem usa lente, mas só para criar consciência do quanto é importante tirar essa lente de contato na hora de dormir. Olha só. Como a córnea vascular, ela recebe oxigênio, então, do ar atmosférico, do humor aquoso e dos vasos perilíquicos. Ok. Quando a gente dorme e oclui a pálpebra, eu estou diminuindo a oferta de oxigênio por uma dessas fontes, que é o ar atmosférico. Com isso, eu tenho um aumento do metabolismo anaeróbico da córnea. Eu aumento a concentração de ácido lático do estroma, aumento a pressão oncótica estromal e essa córnea vai ter uma tendência à hidratação. Então, ao acordar, muitas vezes o paciente fala assim, na hora que eu acordo meu olho fica um pouquinho embaçado, mas à medida que eu vou piscando e tudo vai melhorando. É muito em função disso, tá? Desse tempo que demora para a córnea voltar a receber oxigênio, para parar esse mecanismo de produção de ácido lático e para esse mecanismo de deturgescência ser ativado através da bomba endotelial. Agora, imaginem só se além da oclusão palpebral eu ainda durmo com lente de contato. E aí eu vou ter mais uma barreira mecânica para essa oferta de oxigênio do meu olho. Então, dormir com lente, gente, é uma coisa que pode ser bem danosa para o endotélio. Não só dormir com a lente, mas esse estudo aqui, ele mostrou que também usuários de lente de contato, eles têm uma tendência a perder mais células endoteliais ao longo da vida. Então, assim, eu não estou desencorajando a não usar, mas a usar com moderação, né? À medida chegou em casa, tira, coloca o óculos, vai dormir, tira. Então, olha só, esse estudo, ele pegou 43 usuários de lente de contato e eles fizeram microscopia eletrônica desses pacientes ao longo dos anos e viram e classificaram primeiro, né? Polimegatismo sem confluência, quando você tem um aumento das células por dano endotelial. Polimegatismo com confluências, quando essas células em polimegatismo, elas já sofrem confluência. E aqui, quando além do polimegatismo, você tem o pleomorfismo, então classificaram em dano leve, moderado e severo. E eles viram que em 43 usuários de lente, 6 deles tiveram dano leve, 10 moderados e 7 severos ao longo dos anos. Então, mostrando que a lente de contato, ela não é tão inocente assim para o endotélio, tá bem? Então, o risco de desenvolver estresse endotelial é 8 vezes maior para usuários de lentes de contato acrílicas quando comparados com população na mesma faixa etária, tá? Então, cuidado com as lentes de contato. Outro exemplo de descompensação do mecanismo de bomba é quando você tem um trauma cirúrgico, quando você entrou com a caneta da faca emulsificação para quebrar esse cristalino e esses fragmentos, esse turbilhonamento na câmara anterior, ele vai gerando vários fragmentos que vão batendo aqui no endotélio corneano e vão lesando o endotélio. E com essa lesão do endotélio, eu posso ter a perda de células endoteliais irreversíveis. Quando essa perda é muito grande, essas células não se regeneram e eu tenho um edema, uma descompensação dessa córnea que fica toda opaca, né? E pode não ser revertido com hiperosmóticos, como o dimetilpolicilloxane, que são hiperosmóticos que ajudam a tentar enxugar a água dessa córnea, mas nem sempre consegue. Muito bem, então vamos lá. A córnea, apesar de avascular, ela é ricamente inervada. Isso é muito importante de saber que a córnea ela é a região mais inervada do corpo humano. Em lutas, em aulas de defesa pessoal, por exemplo, Krav Maga, só para vocês não esquecerem disso, o golpe que eles ensinam para mulheres, para defesa pessoal de mulheres, é colocar o dedo no olho do agressor. Isso é o principal golpe usado no Krav Maga de defesa pessoal, porque ele é fácil, você não precisa de ter força e todo mundo tem essa sensibilidade muito aumentada na córnea e reage de forma muito dolorosa.
Então, lembrar que a inervação da córnea ela é feita às custas do trigêmeo, do ramo oftálmico do trigêmeo, e esses nervos ciliares longos, eles vão através do subepitélio, penetrando aqui nessa região, entrando no espaço, eles perdem a capa de mielina ao adentrar aqui nessa camada de células epiteliais, e aqui o plexo nervoso, ele está todo distribuído ao longo desse espaço aqui subepitelial. E por não ter bainha de mielina, por não ter esse revestimento de mielina, é como se eu tivesse um fio desencapado. Então, quando você faz qualquer cirurgia na córnea, como por exemplo um pterígio, ou quando você tem algum processo inflamatório, como a úlcera de córnea, essas patologias, por expor esses fios, que eu falo que fica em curto-circuito, elas são extremamente dolorosas e requer um tratamento analgésico potente no pós-operatório, por exemplo, de um pterígio. Esse paciente ele tem que ir embora do hospital com um Tilex, porque ele vai sentir muita dor, porque vai ter exposição desse plexo subepitelial que causa muita dor. Uma paciente minha já falou que é pior do que dor de parto, então vocês já imaginaram. Então, tomar muito cuidado com essa questão de medicar esses pacientes com patologias corneanas. Vocês vão aprender no R1, através da biomicroscopia, a fazer cortes ópticos na córnea. O que é o corte óptico? Através do microscópio, eu consigo fazer um corte de luz que me mostra essa córnea de forma sagital, ou seja, eu consigo ver a diferenciação epitélio, estroma aqui um pouco mais claro e o endotélio. Lógico que eu não consigo ver as células, mas eu consigo ver mais ou menos a diferenciação do estroma para o endotélio e para o epitélio. Por que isso é importante? Porque quando eu tenho qualquer lesão na córnea e fazendo corte óptico, eu tenho noção da profundidade dessa lesão. Então eu falo assim, há uma úlcera corneana atingindo estroma superficial, há uma úlcera corneana atingindo estroma profundo. Então eu consigo saber a profundidade dessa lesão através do corte óptico. E também ver algumas outras coisas interessantes, por exemplo, um descolamento de DCM, um paciente que fez uma cirurgia de facoemulsificação e que teve um descolamento da membrana de DCM, eu consigo ver isso através do corte óptico. Úlceras de córnea para ver a profundidade, como eu já falei anteriormente. Então, ok. Fechamos então a região, a parte da histologia e da anatomia corneana. Só citar que o limbo é a região onde há a transição da córnea para a esclera, e há o limbo dos que a gente brinca de anatomistas e o limbo dos histologistas. Então o limbo do histologista é a região que vai do final aqui da balma até a DCM, mas passando por essa região de diferenciação das fibrilas de colágeno. E dos anatomistas seria realmente fim de DCM e fim de Baumann aqui em cima, e traçando uma linha reta. Essa seria a região do limbo dos anatomistas. Enfim, é só saber que o limbo é a transição da córnea para a esclera e é onde vai situar o ângulo írido corneano aqui na câmara anterior, por onde vai ser drenado o humor aquoso, aqui o canal de Schlemm, né, o final da íris, e aqui a gente vai ter a estrutura do seio írido corneano que a gente vai falar um pouco mais para frente. Olha só por essa foto como é que a gente já consegue perceber como é que as fibrilas de colágeno do estroma corneano são mais organizados e como é que na esclera eles têm de tamanhos diferentes, são desorganizados, o que explica a transparência e a opacidade da córnea e da esclera respectivamente. Bom, vamos então entrar para a esclera. A esclera compreende 90% da túnica externa do olho. Ela tem dois orifícios, um posterior por onde adentra aqui o nervo óptico, na verdade sai o nervo óptico, né? Porque ele é um nervo aferente, e aí ele tem um outro orifício aqui anterior, que é onde a gente tem a córnea, tá? Então são os dois orifícios da esclera. Ela tem uma maior espessura aqui no polo posterior e a menor espessura dela está no local de inserção dos músculos retos, o que nos chama atenção para cirurgias de estrabismo, onde a gente tem que reinserir e desinserir músculos, tomar muito cuidado, porque é o local onde a esclera é mais fina. Em relação à inserção dos músculos na esclera, a gente pode ver que há a chamada espiral de Tillot,
que é a conformação dessa inserção dos músculos na esclera. Então a gente tem o reto medial situado mais perto do limbo, a 5,5 milímetros, reto inferior a 6,5, reto lateral a 6,9, reto superior a 7,7. Nossa, mas por que eu preciso saber isso? Super importante, porque se você está fazendo uma cirurgia de pterígio, os pterígios eles geralmente são mediais, e você está aqui ressecando tenon nessa região, tomar muito cuidado para não lesar as fáscias musculares ou o próprio músculo reto medial, porque ele está muito próximo da esclera, é o local, é o músculo mais próximo do limbo, desculpa, é o músculo mais próximo do limbo, então tomar muito cuidado para não lesar. Outra coisa, as pessoas que se especializam em estrabismo, elas têm que saber esses marcos anatômicos até para saber aonde achar o músculo e aonde reinserir o músculo, caso seja necessário uma reinserção. Então são números importantes e que são cobrados também em prova de título. Bom, a esclera ela se divide em três camadas histológicas, né? Episclera, estroma e lâmina fusca. A episclera é um tecido conjuntivo frouxo, ricamente vascularizado, que está logo ali pertinho da conjuntiva, aderida à conjuntiva, tá? O estroma, ele é um tecido conjuntivo mais denso. Lembrar que todo estroma, tanto o corneano quanto o escleral, tem a mesma composição, colágeno do tipo 1, fibras de colágeno paralelas, mas com dimensões variadas. No caso da esclera, ela também tem fibras elásticas, água, proteoglicanos, glicosaminoglicanos. Então, a mesma composição praticamente da córnea, com exceção das fibras elásticas. E a lâmina fusca, que é uma camada que está em íntimo contato com a lâmina supracoroideia, que nós vamos ver mais para frente, né, que tem relação com a coroide, que é um tecido conjuntivo mais frouxo, né, pertinho ali da coroide. Entre a lâmina fusca e a coroide tem um espaço supracoroidal que é virtual, por motivos embriológicos que eu não vou entrar aqui em detalhes. Então, mostrando na histologia da esclera como é que essas fibras de colágeno, elas estão dispostas paralelas, mas como elas têm espessuras variáveis, elas ficam de forma desordenada, tá bem? Então, mostrando a diferença dela para o estroma da córnea. Olha aqui como é que a gente pode ver isso aqui. Não é a coloração HE, é a coloração por tricômico de Masson, que cora os músculos em vermelho, né, e o colágeno em azul. Então, mostrando aqui na córnea essas fibrilas todas bem organizadas, paralelas, e aqui na córnea essas mesmas fibrilas de espessuras diferentes, mostrando a desorganização do estroma escleral. Aqui a gente tem também uma coisa importante, que é a transição do epitélio corneano para começar o epitélio conjuntival e a submucosa conjuntival. Então, porque aqui a gente está exatamente na região do limbo. Aqui, ó, o sistema trabecular, o conduto de Schlem. Então, aqui estaria a câmara anterior e aqui a região límbica, tá bem? Agora a gente está vendo, a gente viu a esclera então na parte anterior, vamos ver ela na parte posterior. Como vocês podem notar aqui, a esclera, primeiro deixa eu mostrar para vocês o que a gente está fazendo. É um corte sagital no polo posterior do olho, onde eu consigo ver nervo óptico e aqui o espaço do globo ocular. Então, o que eu tenho aqui? Aqui o vítreo, seria o vítreo, né? Aqui o nervo óptico, aqui as 10 camadas da retina, os axônios das células ganglionares penetrando aqui para formar o nervo óptico. E aqui a esclera, a coroide está aqui, ó, que é essa marronzinha, porque a gente sabe que a coroide ela faz parte da úvea, que é rica em melanócitos, a gente vai ver mais pra frente, né? E aqui a gente tem a esclera, que nessa região ela se divide para formar uma parte da dura mater que vai revestir o nervo óptico e uma outra parte que vai formar a lâmina crivosa, que seriam pequenos furos, como se fosse uma peneira, ou por onde vão passar essas fibras do nervo óptico. Se a gente tivesse aqui dentro da câmara posterior do olho, se eu tivesse do vítreo olhando para o nervo óptico, a gente teria essa imagem aqui, que é dentro aqui
da região, né, da escavação do nervo óptico, vários pontinhos, que é como se fosse essa peneira por onde penetram as fibras do nervo óptico. Esses pontinhos, eles estão presentes na esclera, né, e é chamado de lâmina crivosa, porque é cheio de crivo, de buraquinho, é uma peneira, o lugar onde a esclera é uma peneira. E aqui um corte histológico do nervo óptico mostrando as fibras dele e a artéria e veia central da retina. Vamos voltar aqui só para mostrar de uma forma diferente essa lâmina crivosa. Então aqui é a esclera, também com tricônico de Masson. Aqui a gente tem a esclera. Aqui a gente vê que a esclera ela é perfurada pelos axônios das células ganglionares para formar as fibras do nervo óptico, tá? Então a região da chamada lâmina crivosa. Ok. É importante falar que a opacidade da esclera que vai assegurar que não haja que a dispersão interna da luz não afete a imagem da retina. E podem haver alterações de coloração da esclera dependendo da fisiopatologia que o paciente apresenta. Por exemplo, algumas alterações patológicas, como icterícia, pode culminar em esclera amarelada pelo excesso de bilirrubina. Algumas alterações, como osteogênese imperfeita, né, que é um defeito de colágeno, pode fazer com que haja uma esclera azulada. Não porque a esclera tem pigmento azul, não é isso, mas é porque quando a luz incide na esclera, a esclera por ser fina, por uma deficiência de colágeno, a gente consegue ver um pouco da coroide por transparência. E essa coroide amarronzada, quando a luz vermelha incide, ela reflete um comprimento de luz azul. Ok? E há também as alterações fisiológicas na coloração da esclera. Ao nascimento ela pode ser translúcida, né? Ela tem um aspecto azulado porque ela é um pouco mais fina, no adulto esbranquiçada e no idoso, por degenerações mesmo senis, ela pode adquirir uma coloração amarelada. É importante ressaltar que a episclera ela é uma camada, né, da esclera, e por ser mais superficial, processos inflamatórios na esclera ou na episclera podem ser diferenciados entre esclerite e episclerite com colírio de fenilefrina. Então, olha só, quando o paciente chega, geralmente esses pacientes que têm esses processos inflamatórios na esclera, como a predominância de fibras de colágeno é muito grande, qualquer doença que altere colágeno, doenças autoimunes, né, como artrite reumatoide, poliarterite, elas podem causar também esclerites e episclerites. Então, os pacientes que chegam queixando de dor ocular e que já têm sabidamente um problema articular, um FAM positivo, um fator reumatoide positivo, e que chegam com dor ocular, a gente pode quase que jurar de pé junto que é uma esclerite ou uma episclerite. Fazendo, lógico, descartando causas como uveíte, né, reação de câmara anterior, poderiam ser uveíte. O que faz a gente diferenciar a esclerite da episclerite? Instilar uma gota de fenilefrina. A fenilefrina é um vasoconstritor, então se a inflamação, se essa hiperemia escleral ela é mais às custas da episclera, quando eu pingo o colírio de fenilefrina, vai ter essa melhora da hiperemia ocular. Olha como é que fica mais branquinho o olho. E quando há esclerite, eu pingo a fenilefrina e não há melhora da hiperemia da esclera. Então eu posso dizer que esses vasos engurgitados, inflamados, eles estão mais profundos. Então, na verdade, é uma esclerite, que inclusive pode culminar com a esclerite posterior, que é uma esclerite mais profunda e que tem que ser tratada até com analgésicos orais. Muito bem, terminamos esclera. A túnica fibrosa é córnea esclera, mas eu achei importante colocar aqui uma observação sobre o filme lacrimal. O filme lacrimal ele não faz parte da túnica fibrosa, mas ele poderia ser considerado a primeira camada histológica da córnea. Ele é tão importante que pergunte para quem não tem um bom filme lacrimal o quanto isso impacta na vida desse paciente, por causar lacrimejamento, embaçamento visual. Então, o filme lacrimal, ele é muito importante. Ele tem essa composição aqui, que é uma camada de mucina, que é aderida aqui à córnea. Lembra que eu falei do
epitélio corneano, que tem umas microvilosidades. Então, essa camada de mucina, ela fica um pouco aderida aqui a essas microvilosidades e causando essa aderência do filme lacrimal à córnea. Temos também a camada aquosa, que é a camada intermediária do filme lacrimal, e uma camada oleosa mais superficial. É muito fácil da gente raciocinar por que a oleosa é mais superficial, porque se a aquosa fosse a mais superficial, o tempo todo a lágrima estaria evaporando. E é fácil também a gente pensar porque que qualquer processo que interfere com a camada oleosa da córnea, como por exemplo as meibomites, que vão alterar a composição aqui da camada lipídica do filme lacrimal, porque que eles induzem a uma evaporação mais rápida da lágrima, um olho seco evaporativo. Porque essa camada ela não fica ok, expõe a camada aquosa que se evapora facilmente aí do olho. Então, qualquer alteração do filme lacrimal, ele geralmente tem uma consequência em uma das camadas do filme lacrimal. Por exemplo, alteração do componente lipídico, como a glândula de meibômios, que produzem a camada lipídica, a camada oleosa do filme lacrimal, qualquer processo inflamatório nessa região, as meibomites, as blefarites, podem alterar a composição dessa secreção meibomiana. Então eu exponho mais a camada aquosa e esse paciente fica com o olho seco evaporativo. Outra coisa que pode ser causa também de olho seco, né, de alterações do filme lacrimal, alteração do componente mucinoso, que seria, por exemplo, a hipovitaminose A. Esse trabalho aqui foi um trabalho feito em pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica. Já se sabe que pacientes que fizeram cirurgia bariátrica têm uma menor absorção de vitamina A pelo estômago, pode combinar com uma hipovitaminose A. E a vitamina A é extremamente importante na composição, na formação da mucina nas células caliciformes. Então, você pode ter uma alteração do filme lacrimal por alteração do componente mucinoso da lágrima. Outro fator que pode alterar, mas não a camada de mucina, e sim um componente aquoso do filme lacrimal, queimaduras químicas. Por exemplo, um paciente que queimou o olho com soda cáustica pode perder grande parte das células das glândulas lacrimais acessórias de Krause e Wolfram aqui no fundo do saco. E com isso eu ter uma diminuição no componente aquoso da lágrima e culminar também com o olho seco.